Boa tarde a todos. Com muita alegria eu volto a casa, Maria Frank, para refletirmos sobre a palavra num passeio pela Bíblia, pelo Evangelho, anotando para nossa defesa várias advertências a respeito da palavra. Para começar, no livro, o tema é ai palavras, que grande potência vossa. É um texto do poema Romanceiros da Inconfidência, da nossa grandiosa Cecília Meirelles. E eu abro com capítulo 38, Vozes do Grande Além, com uma história que um espírito que foi esclarecido lá por Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Ele diz assim, ele abre o texto assim: de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama vigilância. Por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela, igualmente, principiam todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também, através dela, derrama-se-nos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca, e muitas outras é fogo que consome. Essa história é uma história triste, que eram 2 irmãos e mais os pais já velhos, eram comerciantes. E o irmão tinha muita inveja do outro. Um dos irmãos era desguiado, muito desconcentrado das coisas sérias, de caráter duvidoso, e ele tinha muita inveja do irmão Afrânio, que era uma pessoa humana de alta qualidade, era bom, era dedicado à família e ao trabalho, e nessa hora a esposa do Afrânio esperava um bebê. E ele, com inveja disso tudo, a inveja é um sentimento que permeia mesmo as famílias. Tanto que a primeira família, né, um irmão mata o outro por inveja das ofertas que ele fazia. Simbolicamente, Adão e Eva, primeiro grupo familiar que a gente tem notícia, sabendo que era um símbolo tão somente simbólico esse casal. Mas já deixava entrever aí essa questão da inveja em casa, da inveja de um irmão do outro. E aí esse rapaz... Que legal. Ó, quem tá falando, né? Esse irmão vê o outro entrar na casa de uma moça que era amante dele, desse irmão, não era do Afrânio, do irmão desregulado e perverso. E então o irmão leva essa notícia para a família. Quando o Afrânio perde uma quantia de dinheiro que resumia 2 anos de trabalho da família, e esquece num táxi muito atordoado, e tinha visitado a casa da Marcela, que era amante desse irmão muito levado. E aí ele inventa essa história de que o Afrânio estava andando com mulheres de má vida, teria torrado esse dinheiro. O irmão, então, desgostoso, o pai adoece, a mãe adoece, o irmão se mata. E o irmão, na verdade, estava na casa da moça porque ela o chamara para pedir uma ajuda, que ela estava grávida do irmão dele.
E isso ele não quis saber, logo difamou. Muitas vezes nós interpretamos o que vimos, mas as coisas são completamente diferentes. E aí ele se mata, o pai morre, a mãe morre, a cunhada vai dar à luz e morre também, e ele acaba sozinho na vida, começa a beber, a culpa não dá trégua a ele, e ele, enfim, acaba se internando no hospício. E dali ele conta esse drama todo, que os espíritos, eles têm muita necessidade de desabafar com a gente que está aqui na Terra, porque nós entendemos melhor aquela dor deles, porque nós estamos com as mesmas dores ou parecidas. Então, ele conta ao final que ele renascerá junto a esse grupo familiar, mas não mais como familiar. Talvez como um empregado da casa, numa situação de subalternidade, e que viria mudo a fim de aprender a falar. Então, essa história me calou muito fundo, porque eu, quando criança, eu elaborava minhas preces a Deus nos meus 10 anos, pedia tanto a Deus para eu ficar muda, criança, porque eu acho que eu tinha a noção dos meus erros com a palavra. E Deus, em vez de me emudecer, ele me botou para falar. Eu hoje já fiz 4, essa é a 5ª e tenho mais 7. Hoje esgotei a cota. Então, nós vimos que esse alerta sobre a palavra, sobre a língua, sobre o perigo da língua, nós encontramos no Antigo Testamento e vamos seguindo muitas citações, das quais eu escolhi essas. No muito falar não faltará pecado, mas o que modera a sua voz é prudentíssimo. Provérbios 10, 19. Jesus vem à Terra e nos diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. A boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente se pergunta, e o que é que nosso coração tem? O que há nele? Está cheio de quê? E Jesus é que nos responde. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Vamos seguindo para a gente ir analisando. Aí vem o Sermão do Monte. Jesus diz: aquele que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar seu irmão tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aí, mais tarde, a gente começa a receber a obra de Chico Xavier e vamos conferindo como essa página de Vozes do Grande Além, a razão dessas advertências nos chegarem a tantos milênios para o nosso processo de educação. Na doutrina espírita, nós já vamos encontrar em Emmanuel, dizendo assim, em Seara dos Médiuns, 89 a página: a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Ou seja, tudo começa na palavra. Emmanuel, Seara dos Médiuns, página 89. E ainda amplia a nossa visão
aumentando a nossa vigilância com o Verbo. No livro Fonte Viva, quando vemos a ampliação daquele conceito de Jesus, aquele que se irá contra o seu irmão será réu de juízo, o que disser a seu irmão raca será condenado no conselho, o que disser a seu irmão tolo, quer dizer, as penitências horríveis que se pagaria por fazer alguém infeliz. Jesus antecede-nos em muito. E essa história de bullying que a humanidade está conhecendo hoje, Jesus já falava isso no seu evangelho. Raca era uma expressão que significava você é desprezível. E a pessoa dizia raca e cuspia no chão ao lado da pessoa para mostrar todo o desprezo que tinha pela criatura. Então, Emmanuel, em Fonte Viva, nos diz assim: a palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Olha a diferença dos dois verbos. As paixões explodem e de nada adianta e não leva a nada a não ser na contaminação do ambiente. E as virtudes se estendem, ou seja, eu imagino assim, tipo uma onda jogando lentamente a água, espumando pela praia, uma coisa serena, as nossas virtudes fazem por nós. Então, nós somos advertidos desde sempre de priscas eras quanto ao uso da palavra, mas a opção é nossa em relaxar com a vigilância que o nosso verbo requer, vigilância constante, que nos poderia educar e reduzir as nossas dores no futuro. Os professores, diz Emmanuel no Consolador, os professores, os advogados, os políticos, são pessoas que usaram mal o verbo e vêm com uma facilidade para falar justamente para reconstruí-lo. Então, o nosso verbo que nós usamos para amedrontar, entristecer uma criatura com uma ofensa, ironizar, odiar, culpar, magoar, também podemos usar agora, com todas essas advertências, para alegrar. Gente, como eu admiro os humoristas. Eu acho uma tarefa linda. André Luiz diz assim: o palhaço é o soldado do bom ânimo. Eu acho isso lindo. Fazer criança rir não tem preço. Fazer uma pessoa rir, distrair uma mente conturbada, isso não tem preço. Então, os humoristas, que muita gente olha com maus olhos, eles estão alegrando o mundo e as criaturas. Então, aliviar, esperançar, esclarecer e até curar. A palavra cura. Uma conversa com uma criatura pode curá-la. Eu tenho assim muita experiência disso, de levantar uma pessoa, da pessoa dar um norte, um rumo novo, um norte realmente à sua vida, a partir de uma conversa. Não só comigo, com muitos companheiros espíritas que eu sei, que as pessoas me contam, que fazem um trabalho belíssimo de aconselhamento, de ouvir, principalmente ouvir. Então, nós, passeando pelo Evangelho, vamos encontrar assim, versículos muito importantes para nos ajudar nessa vigilância com o verbo. E eu destaco aqui um texto de Emmanuel que diz assim: a palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece ideais de amor. Meu Deus, que coisa gostosa ouvir palavras de amor, né?
quando a gente se apaixona, oh, que delícia! Então, tece ideais de amor, estimula a parte divina dentro de nós, desdobra a civilização, organiza a família. Tudo começa com um olhar, primeiro um olhar que fala, e depois com uma conversa, né? Uma conversa que vai crescendo na intimidade do casal. Então Emmanuel diz assim: Jesus legou o Evangelho conversando, e foi. Mais conversou do que discursou. Tem alguns discursos de Jesus, mas as lições que ele nos deixou foi nas conversas. Então, contra as conversas que nós usamos hoje, muitas conversas de intriga, né? De falar mal dos outros. Agora, nossa mãe, como está feio isso. Então, Tiago nos alerta, não foi só Jesus, foram os seus discípulos que viram a vigilância de Jesus, que ouviram esse pedido de Jesus de vigiar, eles levaram isso para as suas pregações. E Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, és juiz. Então, quem somos nós que nada sabemos da vida pregressa das pessoas para estabelecermos juízo de valor na sua vida, nos seus atos? Não podemos falar mal dentro de um grupo espírita. A gente ouvir alguém falar mal de outro irmão trabalhador da casa é sofrido. Eu, para dizer a verdade, eu sofro quando vejo isso. Vejo dentro de uma casa espírita um falar mal do outro. Não chegou ao Evangelho ainda não ouviu Jesus, não entendeu Jesus. Quando nós fazemos isso, a atmosfera em nossa volta se contamina da imagem que a gente cria ao elaborar aquela palavra. Então nós pensamos pictoricamente, ou seja, por imagens, né? E essas imagens são vistas por todos os que estão à nossa volta. Os desencarnados têm acesso, eles veem aquilo que se passa junto a nós, e ali abre um canal ótimo para um processo obsessivo. E essa imagem que a gente faz, que a nossa fala, que a realização do sentimento e do pensamento realiza na fala, essa imagem nos persegue. Nós passamos a ser perseguidos pelas imagens que nós jogamos no ar. Aqui toda a gente que entra nessa sala, mas é toda a gente que se sente bem aqui, que essa sala tem uma energia. Então, essa palavra maldita fica em nossa volta. E tal é a força dessa palavra que ela que passa a nos perseguir. Essa imagem nos envolve de tal maneira que passa a circular em nossa volta, e por isso nós acabamos caindo no mesmo erro que nós censuramos. Por isso que a sabedoria popular é muito sábia mesmo. Diz assim: língua fala, língua paga. Por quê? Porque nós vamos cair nos mesmos erros que nós criticamos, porque nós somos envolvidos pela aura daquela magnética daquelas palavras que nós expressamos. Então nós não sabemos da força, da energia que contém uma palavra, e usamos as palavras assim a esmo, como se estivesse brincando com elas. E a palavra dita impregna também no ambiente, nas paredes, na sala. E por que nós relaxamos com o uso do verbo? Se sabemos que o verbo é ação,
que o falatório maligno sempre forma ao redor de nós imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Então é isso que Emmanuel fala sobre o verbo. Todos os livros espíritas nos falam dessa energia, dessa força que a palavra contém e que nós acabamos caindo por ela e muitas vezes retornando à terra, como esse pobre moço que ia voltar no grupo familiar sem poder fazer parte dele, como pessoas que são largadas pelos pais e que são apanhadas para que a família crie, cuide, e que tem sempre uma tristeza a espicaçar seu coração porque não é filha daquela família. Então, são dores que a gente adquire só com o uso da palavra. André Luiz, falando sobre a conversa no grupo espírita, nas imediações, aquele papo na entrada da casa, ele diz assim: há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou a negação. Então, um trabalho espiritual que nós vamos realizar, aí ficamos de mexerico, de intriga, de fofoca, e aí vamos prejudicar o trabalho. Os espíritos, se tivessem que fazer um trabalho maior, vai fazer menor por nossa causa, pelo nosso verbo. E André Luiz ainda lamenta que se dê tão escassa importância aqui na Terra ao poder do verbo, que ele diz que é muito desmoralizado entre os homens. Diz ele que nas mais respeitáveis instituições da Terra isso acontece. Qual é a mais respeitável instituição da Terra, senão os templos? Os templos, os poderes executivo, legislativo, judiciário, e a gente está vendo onde anda a palavra nos poderes que nos cercam. Então ele nos explica a razão dessas advertências, dizendo que toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Se a pessoa fala muito em doença, adoece, né? Se a pessoa critica muito, vem a cair no mesmo erro que ela critica. Então a palavra surge dotada de energia elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Não para. Ela vai correr atrás de nós, vai correr o mundo. Então, o verbo é a descarga elétrica, regulada pela nossa voz. É o que ele diz no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22, que é muito bom, muito sobre a palavra. Vigiemos, pois, então, nossas palavras, todas filhas do nosso energético coração, sabendo que Jesus disse: o que nós trazemos no coração de longas eras, vamos ter um cuidado maior com as palavras que nós proferimos. Que nosso pensamento dá forma, essa forma é vista por todos os espíritos, atraímos os doentes como nós e afastamos de nós os espíritos de luz. Então, nós aqui na Terra usamos muito mal o verbo. Ou estamos nos queixando, nos lamentando disso ou daquilo, a pessoa imensamente lamentosa, angustiada, aflita e que busca consolo no cristianismo, mas que também essas pessoas, Jesus conviveu com muitas delas. Os discípulos de Jesus acompanharam muitas dessas pessoas
que iam só reclamar, reclamar, reclamar. Essas pessoas ficam cansativas, né, para as outras. Então, ele escreveu: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Paulo de Tarso. Não fazer, não contender, não brigar, não se exaltar numa conversação. Também não fazer os ouvidos alheios de muro das lamentações, porque nós temos esse hábito. Quando vê uma pessoa que tem paciência de ouvir, lá vem lamentação. O livro Lamentações na Bíblia, tem um livro, Lamentações, que surgiu depois da queda de Jerusalém por Nabucodonosor, que destruiu tudo, e o povo muito pobre, miserável, só se lamentava. O livro é um livro de lamentos, só o lamento de um povo, como nós estamos agora. Somos a Jerusalém daquela época, né? Estamos numa hora em que as pessoas se lamentam muito. Então, esse tempo de fome, de miséria, é também mais um exercício para a gente usar verbos que confortem, que reconfortem, que nos dê ânimo. Porque o desânimo, o medo, o mau humor nos desarmam e nos entregam ao mal sem qualquer defesa. É perigoso a gente se entregar ao desânimo. Isso quem nos diz é André Luiz. Também tem as palavras mentirosas. Nós mentimos muito. O padre Antônio Vieira dizia que para não mentir não é necessário ser santo, basta ser honrado, porque não há coisa mais afrontosa nem maior horror faça a quem tem honra que o mentir. A gente saber que a pessoa está mentindo para a gente fingindo que acredita para não perder o amigo. Isso é história de pescador que adora pregar uma mentirinha. Essas são mentirinhas inofensivas, né? Então, Paulo nos alerta, mandou um alerta para a igreja de Éfeso, falando sobre isso. Deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Que a gente tenha a hombridade moral de não embarcarmos em mentiras, nem em palavras coléricas, como a gente viu aí nesses 2 últimos anos, de 2018, 2019, muito ódio nas mídias, né? Então, Jesus substituiu o não matarás, que a palavra mata, por todo aquele que se irá contra o seu irmão será réu de juízo. Palavra mata. Palavra afeta as células da outra pessoa e tira tempo de vida dela. Porque cólera é um curto-circuito, define André Luiz. Curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. E a gente pensa que desabafei, botei para fora, mas ele ficou contaminado. O contaminado é ele, né? Por isso Casimiro Cunha, nosso querido poeta, dizia assim: a palavra é alguma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Se a gente não ama, não pode apontar erro de ninguém, não pode criticar, né? Se uma mãe chama a atenção de um filho, aponta seus erros, ela pode, porque ela ama. Mas nós que não amamos, eu vou ver o defeito dos outros porque vou propagar. Tem gente que ainda propaga, fica no telefone ligando para contar as mazelas das outras pessoas. Então, para falar a verdade, nós não precisamos ser agressivos, não precisa ser, eu sou sincero, sabe, comigo é assim, é direto, eu não faço preâmbulo. Que grande vantagem! Está se gloriando de quê?
de ser grosseiro, grosseirão, nós precisamos perder, não podemos nunca perder o respeito pelas pessoas, pelas crenças dos outros, pelos ideais das outras criaturas que convivem conosco, pelas suas ideias. Podemos não concordar com nenhuma delas. Tem um pensamento, daqui a pouco, não sei se é de Abraham Lincoln, que diz assim: embora não concorde com uma única das palavras que tu dizes, lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizê-las. Quer dizer, é o respeito pela palavra do outro. Então, as palavras que nós proferimos, às vezes, em alguns segundos, podem nos custar milênios, anos e mais anos e mais anos, para recompor esse verbo. Jesus morreu vítima de quê? Da inveja, né? Tá claro lá. Pilatos viu que os fariseus tinham inveja, que ele foi morto pela inveja. Entregaram Jesus pela inveja que tinha de seus poderes. E pela palavra de muitos, né? Palavras, muitos prometeram, a gente tem que ter um cuidado com promessa, né? Prometeram, como Pedro falou, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, ou ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, em grupo. Foi uma promessa coletiva, uma promessa de grupo. E Jesus acabou ficando sozinho. Cuidado com os falsos testemunhos, estão em voga. Paga-se até uma pessoa para ir nos defender num tribunal, fazer um falso testemunho, né? Aliciamos os amigos para confirmar nossas mentiras. Então, muitas testemunhas falsas foram alocadas pelos fariseus na época, mas duas delas devem ter sofrido muito nesses últimos séculos, porque essas abriram a boca e disseram que este homem falou: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. As pessoas não compreendem as metáforas, né, que Jesus usava. Jesus se referia ao corpo dele, que ia ressurgir 3 dias depois. Então tomaram Jesus por um agente de rebeliões. As palavras dos religiosos, meu Deus, eles incriminaram Jesus, são sempre questionadores, querem sempre mais, queriam sinais dos céus para que Jesus fizesse para eles, como se eles tivessem méritos para isso. São muito relatoras também dos erros alheios. Os religiosos têm grande responsabilidade com a palavra. Um sumo sacerdote questiona Jesus e diz assim: então, não respondes coisa alguma ao que dizem contra ti? E essa resposta, eu adoro esse versículo. Jesus, porém, guardava silêncio. Ou seja, Jesus não respondeu, Jesus nada disse, né? Porque disse muito mais com seu silêncio do que com a sua palavra. Os homens daquela época, esses homens não estavam preocupados com as palavras de Jesus, não entenderam então aquele silêncio de Jesus. Muitas vezes o nosso silêncio na hora certa tem valor de pérola cultivada. Machado de Assis, nosso grande literato, dizia assim: muitas coisas se diz melhor calado, pois o silêncio não tem fisionomia, mas as palavras sim, têm muitas faces.
as faces das palavras têm o rosto dos que ouvem aquela palavra. Ouvem e interpretam, ou nem sabem interpretar, ou interpretam erroneamente, e elas têm a face dos que estão escutando. E o silêncio não, o silêncio não tem face nenhuma. Eu acho esse pensamento de Machado de Assis divino. Os sentimentos não se mostram, né? E as palavras se mostram e nos desnudam. Nós mostramos quem somos moralmente pelo nosso falar. Foi por isso que Cecília Meirelles, escrevendo sobre o sermão, sobre a Inconfidência Mineira, que foi uma hora também de muitas palavras, de muita traição, de muita calúnia, de um contra o outro em função de dinheiro da coroa, né? Coroa, Portugal. Foi uma hora triste da nossa história. Cecília Meirelles tem um trecho do Romanceiro da Inconfidência que ela diz assim: ai palavras, que grande potência a vossa. Ela já sabia dessa potência energética, elétrica que a palavra tem. E Casimiro Cunha concorda quando ele diz assim: a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te escapa é dona da tua vida. Então, o zelo maior com a palavra, com essas murmurações, lamentações, mexerico, essas pessoas que murmuram muito devem, segundo Emmanuel, fazer um autoexame para ver se não está sofrendo da doença das lamentações, né? Porque se murmurar demais, aí já vira uma doença mesmo. Há também nessa hora, entre nós, muita palavra chula, palavra de baixaria mesmo, para ser mais direta, palavras infelizes, músicas tenebrosas, com palavras obscenas. Isso é nas maiores alturas. Há um provérbio chinês que diz assim: quando a música está alta, é que a civilização está no fim. E nós estamos vendo isso nessa hora. Até os cantores sertanejos, os sertanejos, gritam, que eu não consigo ouvir nenhuma propaganda de um CD deles, porque é uma coisa horrível a gritaria. Quando os sertanejos de antigamente cantavam tipo Luar no Sertão e a Fonte a cantar, né? Umas coisas suaves, leves. É realmente uma mudança na nossa civilização. Essa grosseria está se generalizando no jornalismo, na política, nas novelas, na música, na vida social. Pessoas que, quando espanta, já soltou um palavrão de tão vulgar que está esse tipo de verbo, né? Paulo já advertia os seus seguidores que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. É o que nós estamos vendo agora, nessa hora. Mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Ou seja, a nossa palavra deve ser objeto de louvor para as pessoas que estão ouvindo, porque está fazendo bem a elas. Então, depois de tantas recomendações sobre a palavra, nós... 4 minutos? Não, 40. Hein? Não, o total deu 40. Já deu 40. Já deu 40? Então vamos embora. Então, depois de tantas recomendações sobre o verbo, nós podemos ficar temerosos até de abrir a boca. Mas é Paulo quem nos passa o que Jesus disse a ele: não temas, mas fala.
e não te cales, visto que estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal. Ou seja, e Paulo sofreu muito. O mal que as pessoas fazem não é um mal para aquela pessoa, né? É um mal para quem faz. O Paulo, nossa, saiu glorioso da terra e até hoje nós estamos aqui falando das suas palavras, mas para que dê graças a quem ouve. Não vamos temer, porque se estamos seguindo Jesus, estamos reeducando o nosso verbo que levamos milhões de anos para começar a elaborar um som, mesmo que gutural, em nossas cordas vocais. Abençoadas sejam as cordas vocais das pessoas que falam do amor, do bem, da luz e da paz, das pessoas que reanimam, das pessoas que cantam belas músicas, das pessoas que estão nessa hora promovendo o ânimo nas pessoas que estão em casa, em tristeza e em desânimo. Salve o nosso verbo, salve a possibilidade de falarmos de Jesus. Um grande abraço a todos. Ô, senhora. Oi. A gente tem algumas perguntas aqui. Pois não. A primeira diz o seguinte: como silenciar e fazer com que essas palavras guardadas não virem doenças em nossa própria alma? Você está querendo falar da terapia, né? Aí já é o caso da terapia. E as palavras guardadas, elas já nos adoeceram a alma, porque muitas coisas a que nós não respondemos, nós guardamos mágoa, ódio. Muitas pessoas ainda não estão capacitadas para compreenderem o estágio evolutivo da outra pessoa que momentaneamente nos fere e nos magoa. Mas isso é um exercício também. Não é repentinamente que nós vamos fazer esse processo. O que nós queremos com essa análise sobre o nosso verbo é justamente alertar as criaturas que um verbo mal utilizado pode gerar dores de muitos e muitos anos, pode gerar dores como doenças que nós introjetamos pelas mágoas que guardamos daquela pessoa, não é? Se a gente entrar na hora que estão nos ofendendo, olhar o outro como uma pessoa doente, porque é. Quem tem prazer em ofender, em ferir, em magoar, não está bem de saúde mental, né? A saúde emocional está em queda. E se a gente olhar firme nos olhos da pessoa e fazer uma prece por ela, a gente não guarda. Não guarda. Eu estou falando de cadeira, porque eu fiz isso. E não guardei nada. Tive uma pena dessa criatura que até hoje está na minha vida, é muito amada por mim e me ama muito. Ela ficou com muita culpa até o dia em que veio me pedir perdão. Assistiu uma palestra minha, depois veio conversar comigo e eu digo, vai perdoar o quê? Não era você. Quem está nesse estado está dando asas a que outras mentes se acerquem deles para ofender aquela criatura. Então, é tudo doença. Vai gerar doença na gente, a doença do outro, se a gente não fizer uma barreira protetora entre nós e a pessoa. E a barreira protetora única possível é a prece, para que aquelas palavras não nos atinjam.
é a prece, é a oração. Eu garanto isso que eu estou falando, com toda certeza. Maravilha. Temos uma outra aqui que pergunta o seguinte: como defender? Você falou das redes sociais, que é realmente um momento bem sério, né? E a pergunta vem nessa direção. Como defender algumas posições nas redes sociais sem devolver o ódio com o ódio? E qual nossa responsabilidade, mesmo quando estamos fazendo em nome de um bem maior? Se o bem nunca fere. Se esse bem maior fere alguma pessoa, ele não é esse bem que a gente pensa. Então, Jesus foi claro. Então, qualquer pessoa que disser a seu irmão tolo, imagina, tolo, não é uma ofensa que a gente faz, deixa de ser bobo, fulano, você é tolo. Todo mundo fala isso. E Jesus fez assim, bem grande, para que a gente se situasse na energia que tem a palavra. A palavra vem como uma descarga elétrica, né? Ela tem essa energia, não duvidemos disso. E se ela vem com a energia do coração. Quando eu falo para uma criança, deixa de ser bobinho, eu estou chamando de bobo, mas é com um outro tipo de sentimento no meu coração. Agora, se é um bem maior, né? Um bem maior, a gente acha que é um bem maior, mas é um bem que se utiliza do mal. Jesus não disse: do bom tesouro tira o seu coração, outros do mau tesouro do seu coração tira as suas palavras. Se as palavras são ferinas, se pode magoar outra pessoa, elas não são do bem, e nós também não o somos. Se proferimos palavras que possam ofender, ferir, magoar, essas palavras não vêm do bem e não estão a serviço do bem, né? A serviço do bem, nós não precisamos magoar nem ferir ninguém. Não concordamos com aquelas posições, silenciemos. Ao silêncio de Jesus foi muito mais eloquente que qualquer palavra que ele dissesse ali. Aquela pessoa com certeza não está pronta para a verdade que a gente tem. E quem disse que também a nossa é a verdade? Que é a verdade? Não foi a pergunta de Pilatos a Jesus? Que é a verdade? Jesus não disse palavra, né? Tá? O texto é assim: Jesus, porém, não disse palavra, mas disse muito mais que palavra com o seu silêncio. Então, eu sinceramente não concordo que em nome do bem possamos fazer o mal, elaborar mal a nossa ação. E como última pergunta, a companheira fala que gosta da sua forma simples de falar, agradece e pergunta: gostaria que você, com a sua experiência, dividisse conosco como falar a uma pessoa. Como? Mas que nesse momento só faz reclamar. Diz que está cansado de sofrer e gostaria de retornar à paz. Está cansado. Vou ler. Gostaria que você, com a sua experiência, dissesse conosco como falar a uma pessoa que se diz espírita há mais de 40 anos, Não é espírita. mas que nesse momento só faz reclamar, diz que está cansada de sofrer, que gostaria de retornar à parte espiritual e que coloca sua família em grande desequilíbrio. Como ajudar? Olha, realmente é muito difícil. Quando a pessoa não está... Estão ouvindo? Quando a pessoa não está disposta
disposta à mudança. O tempo de doutrina não especifica nada em relação a seu avanço moral, intelectual. Dizer que tem 40, 50, 60 anos, eu tenho desde que nasci, 70 e tantos anos, e estou aqui ainda laborando arduamente para fazer controle. Eu tenho um jeito que eu faço aqui com os que frequentam aqui a minha casa, que a gente tem uma caixinha de madeira que a gente põe os propósitos nossos para o próximo ano, na última reunião do ano. E eu levei 6 anos com o mesmo propósito, a educação do meu verbo. Até que, enfim, eu fiz um progressozinho maior, mas é assim, muito lento. Então, não é o tempo de doutrina que nos garante a compreensão que nos beneficia o comportamento na Terra. A pessoa que é espírita mesmo, essa criatura não vai apressar, não vai com a palavra, elaborando a palavra, apressar o seu tempo de vida na Terra, porque essa pessoa sabe, se aprendeu doutrina espírita, sabe que quanto mais tempo a gente ficar aqui é melhor para nós. Chico Xavier disse que queria morrer bem velhinho e morreu. Elaborou na palavra, a palavra dele, e ele morreu bem velhinho. E aí perguntaram a ele por quê, e ele dizia, porque morrer cedo, voltar a ser criança de novo. Criança sofre muito e a gente não se dá conta do sofrimento das crianças. Criança sofre e ainda, até eu tomar uma certa consciência de mim mesma, de mim mesmo, no caso ele, vou levar 21 anos perdidos, quando eu posso esticar uma vida aqui na Terra e sofrer menos e ter um aproveitamento maior. Se o sofrimento daqui está grande, o sofrimento de um retorno, de conseguir uma vaga para vir à Terra numa hora que está toda a gente evitando filho. Hoje quem consegue reencarnar, nossa, é uma proeza conseguir reencarnar. E vêm corajosos, porque vêm para enfrentar esse momento duro que nós estamos passando. Então, eu acho que o argumento que a gente pode dar é esse de Chico Xavier, lutar pela vida, lutar e deixar a dor bater. Por que eu vou começar a sofrer desde criança na outra vida, se eu posso aproveitar agora que eu tenho maturidade, tenho espiritismo para entender a dor? Vamos aproveitar esse momento. Porque eu sei lá, se na outra vida eu vou ser espírita, eu vou encontrar um lar como esse que eu encontrei, essa bênção da minha vida que me fez dar uma guinada de 360 graus aqui nos meus erros, que eram muitos. Então, nós não podemos arriscar, não está mais na hora de arriscar nada. O progresso do planeta tem pressa e nós temos que aproveitar todas as oportunidades e exercer cada dia mais uma vigilância maior sobre nós mesmos, em vez de ficar vigiando o que as outras pessoas pensam, falam e criam. Vamos olhar por tudo que nós fazemos, falamos e criamos.